Amados irmãos, amadas irmãs, saúde, paz, votos que estendo a todos aqueles que estão orando conosco, em comunhão aqui nesta casa de clemência e bondade, a casa da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais, de longe e de perto nos acompanhando, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, especialmente através da Rede Minas, da TV Horizonte TV e Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas. E nessa lembrança a oportunidade de agradecer aos membros da família dos devotos da Mãe da Piedade que ajudam esse trabalho de comunicação para que a comunicação na proclamação da palavra de Deus, a oração, a espiritualidade cheguem em muitos corações e em muitos lugares, alentando corações, dando força, e assim juntos como família dos devotos, nós proclamamos a palavra de Deus, que é tarefa de todos nós, na nossa casa e em todo o mundo, acendendo as luzes do amor de Deus nos corações, e ao mesmo tempo cuidamos deste santuário que é nosso, porque é a casa de nossa mãe, e também cuidamos dos pobres, que são muitos e muito precisados. Por isso a importância de ser da família dos devotos. Quem não é um convite insistente, vale a pena, porque participa da força de uma comunhão para fazer o bem. Eu quero saudar ao Padre Wagner Calegari, o reitor deste santuário, Padre Samuel, Padre Felipe, pró-reitores, o diácono Noraldino, os colaboradores todos, e dizer da alegria de receber aqui nesta casa de clemência e unidos numa comunhão bonita, a cada irmão e irmã vindo de longe e de perto. Cada um que está aqui tem uma história, tem uma família, tem lutas, tem sonhos, traz as suas intenções para colocá-las no coração e nas mãos da Mãe, porque nós precisamos da força do amor de Deus. E é muito importante peregrinar. Eu venho celebrar com esse espírito. Saí hoje bem cedinho de Belo Horizonte para estar aqui celebrando como peregrino. Porque dar ao coração, irmãos e irmãs, este sentido de peregrinação, saindo da nossa casa mais cedo, dormindo um pouco menos, fazendo o sacrifício de vir, subindo um trecho a pé, rezando, escutando a palavra de Deus, dá ao nosso coração uma sintonia que não nos pode faltar, que é a sintonia do amor de Deus. Por isso a nossa igreja é uma igreja peregrina no coração do mundo. Nós não temos aqui um lugar definitivo. Estamos de passagem neste mundo. Estamos de passagem indo para o reino, para uma vida que não passa. Essa é a nossa alegria. E que nos faz vencer e não ter medo da morte. Porque somos de Deus e Deus é vida plena, revelada nele, Cristo. Esse Cristo que a Mãe da Piedade traz nos braços, morto, mas ressuscitado, vitorioso, para encher no coração de cada um de nós a experiência bonita deste amor de Deus que nos transforma. Por isso precisamos de peregrinar. É por isso a importância grande do santuário da nossa padroeira de Minas Gerais. Aliás, eu pergunto, tem algum lugar em Minas Gerais mais bonito do que este? Não tem. Quando aqui chegamos nesse jardim de Nossa Senhora, que é nosso, e que a nossa igreja cuida, e de modo especial através da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, é exatamente para banhar o nosso coração com o amor de Deus. Porque, lamentavelmente, pelas notícias, pelos acontecimentos, pelo distanciamento de Deus, os nossos corações muitas vezes, ou não muitas vezes, comumente, estão banhados de perversidades, de tristezas, daquilo que nos faz perder o rumo, e nos tira a alegria bonita de viver, que é o dom maior que Deus nos dá, e de viver a fraternidade entre nós. Por isso nós, os cristãos, quando passamos pelo mundo,
no tempo que Deus nos dá e nos concede viver, temos que crescer nessa consciência importante e bonita. Temos que fazer o bem. Temos que marcar a sociedade com os valores do Evangelho. Temos que ajudar a cada pessoa. Temos que cuidar da casa comum. Temos que fazer a sociedade funcionar e organizar-se na justiça, no direito e na paz. Por isso precisamos peregrinar. Por isso esse lugar não é um lugar apenas qualquer, de vir por vir, mas de vir para dar ao coração a força do amor. E por isso nós nos alegramos muito pelo cuidado que fazemos juntos deste santuário, da presença amorosa, bonita, eterna e confiante no coração de cada um aqui presente. Eu olho nos seus olhos e vejo que nos olhos de cada um existe um grande sonho, o grande desejo, o desejo do amor de Deus. E aí compreendo e quero lhes falar de modo especial deste testemunho importante do apóstolo Paulo, escrevendo a uma das suas comunidades, aos Colossenses. Ele diz uma coisa muito importante e bonita. Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério. Qual é este mistério? Um mistério que ele manteve escondido e que é exatamente apresentar a cada um perfeito em Cristo. O nosso trabalho é de fazer Cristo reinar em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Deus habita em cada um de nós, porque nós somos filhos e filhas de Deus. E o apóstolo Paulo nos lembra que ele se alegra nos sofrimentos suportados e completa na sua própria carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do corpo que é a igreja, que somos nós. Ele tem uma consciência clara de que a sua missão é ajudar a plantar, cultivar e fazer desabrochar Cristo no coração de cada um. Porque se assim não for, irmãos e irmãs, o nosso coração se torna hospedagem do mal. O nosso coração é templo do Espírito Santo. O nosso coração não pode ser lugar do ódio, da perversidade, da disputa, do orgulho, de tudo aquilo que é domínio do demônio. Por isso o apóstolo Paulo diz, sofreu, se afadiga e luta para que exatamente a graça de Deus habite em cada um de nós. Quando nós vemos Paulo trabalhar incansavelmente para que Cristo habite em cada um de nós, como nele mesmo, compreendemos que a nossa primeira e mais importante tarefa é trabalhar para que o nosso coração seja lugar de hospedar o amor de Deus. Porque se não hospedarmos o amor de Deus o tempo todo em nossas vidas, perdemos o rumo. Não damos conta de suportar as labutas. Adoecemos. E quando nós pedimos tudo o que pedimos, de que precisamos a Deus, é preciso ter um coração que seja hospedagem do seu amor. Essa é a fadiga da igreja, a fadiga evangelizadora da igreja. A missão de cada um de nós. Na família, cuidar para que Deus habite nela. Cuidar para que o coração de cada um, da criança, do jovem, do adolescente, do mais velho, de cada um de nós, o coração seja lugar da presença do amor de Deus. E o nosso mundo precisa, senão as consequências que pagamos são muito pesadas. Olha o que tem acontecido na nossa sociedade. É incompreensível saber uma sociedade como a sociedade brasileira, com gente passando fome. E a violência que nos assusta. E a indiferença. Se nós colocarmos no nosso coração o amor de Deus, a nossa vida é diferente. Por isso compreendemos
a beleza de 3 figuras que a palavra de Deus hoje nos traz. De Abraão, na primeira leitura do livro do Gênesis, e as figuras de Marta e Maria, 2 irmãs, as irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, para compreendermos o quanto é importante colocarmos no nosso coração a força e a presença de Deus, para que assim nós possamos ser instrumentos do seu amor. Abraão conta-nos a leitura do livro do Gênesis, no capítulo 18, estava na porta da sua casa, na hora do maior calor do dia, certamente depois do almoço, descansando do trabalho. Levantou as vistas e viu 3 homens. Podia ter sido indiferente. Podia ter deixado passar. Ele estava descansando, certamente tinha trabalhado. O que fez? Correu ao encontro. Prestem atenção, correu ao encontro, e o resultado deste correr ao encontro, de não ficar na sua comodidade e não ser indiferente. Correu ao encontro e os convidou para a sua tenda. Ofereceu a eles o de melhor que tinha. Recomendou a Sara de preparar tudo com esmero e com carinho. Não eram simples homens. Era a presença de Deus. Nós sabemos da história que Abraão e Sara não tinham filhos porque Sara era estéril. E era, portanto, o grande desejo de Abraão e de Sara de ter filho, que é o grande dom de Deus para um pai e para uma mãe. Ao final, na voz de Deus, e pela força do amor de Deus, porque o coração de Abraão se abriu pela generosidade, ele escutou. Daqui 1 ano nós vamos voltar e Sara terá tido um filho. Graça de Deus para uma estéril, mudança de rumo e de caminho, porque a hospitalidade de Abraão revelou que Deus habitava no seu coração. E as portas que ele escancarou para o bem, compartilhando com o outro, foram as mesmas portas pelas quais entraram a graça, da maior graça que um pai e uma mãe poderiam pedir, de superar a esterilidade e de ter um filho. Isso significa, amado e amada de Deus, que só vale a pena viver para fazer o bem. E que se nós fizermos o bem, mesmo em meio a tribulações e sofrimentos e dores, porque Cristo, como Paulo diz, e por isso se afadiga, habita em nós, seremos abençoados. E aí compreendemos neste diálogo, já na casa de Marta e Maria, porque Jesus diz a Maria, Maria escolheu, Marta, a melhor parte, porque estava escutando o Senhor. Marta estava generosamente trabalhando e preparando tudo, mas não estava suficientemente prestando atenção na presença de Deus. Por isso, Jesus diz a ela, neste capítulo 10 de Lucas, Marta, Marta, só uma coisa é importante, Maria escolheu a melhor parte, escutar Deus, perceber a presença de Deus em nós, no meio de nós, para que nós possamos nos adiantar sempre fazendo bem. E a gente sabe que o coração da gente muitas vezes quer revidar, quer vingar-se, corre o risco da indiferença ou da perversidade, não vale a pena. Só vale a pena viver para fazer o bem. Mesmo, como diz o apóstolo Paulo, sofrendo, se afadigando, porque é Cristo que habita em nós. E a nossa vida só tem sentido se Cristo habitar em nós. Por isso, quando nós voltamos o olhar para a Mãe da Piedade e vemos no seu colo o Filho, somos chamados a compreender. É Ele o centro de nossa vida. É Ele que tem que habitar no meu coração, para que cada um de nós possa ser como Abraão, como Marta, como Maria, generosos
e assim fazermos do mundo um mundo melhor, justo e solidário. Vamos assumir esse compromisso e fazer de nossa casa, de nossa família e na tarefa missionária da igreja o cumprimento desta missão para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Amém.